Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta terça-feira. E no vídeo de hoje, no primeiro vídeo do dia aqui no canal, eu quero trazer informações para vocês sobre a partida de amanhã entre Bahia e Nacional do Uruguai. Quem deve ser o titular no ataque, William José ou Luciano Rodrigues? Ontem a gente fez aí uma brincadeira, uma polêmicazinha falando sobre a necessidade de contratar mais um camisa 9 ou não, mas eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje informação sobre quem deve ser o titular no ataque no jogo de amanhã, além, claro, da gente já falar sobre alguns jogadores que devem ficar de fora dessa partida contra a equipe do Nacional. Já tem algumas confirmações para trazer para vocês e, claro, falar sobre o mercado de transferências. Afinal, dia 1º de junho a janela já está aberta, aquela janela do Mundial de Clubes, e eu quero falar uma coisa com vocês. Quero discutir também até uma possibilidade. O que a gente pode esperar dessa janela do Bahia? Será que o Bahia vai contratar muitos jogadores? Não vai contratar muitos jogadores? Vai buscar jogadores mais renomados? Vai buscar oportunidades? Enfim, é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. E claro, já conto muito com o teu like aqui no início do vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e que você, torcedor, se inscreva no nosso canal para poder atingir a marca de 20 mil inscritos, e para você, torcedor, não perder nenhum conteúdo informativo como este aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Nacional do Uruguai. Uma partida muito importante, o Bahia está vivendo aí dias históricos, conseguindo os resultados muito importantes, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e agora se prepara para mais uma final. O Bahia pode amanhã conseguir a classificação para as oitavas de final de forma antecipada, desde que vença a sua partida e torça também pelo triunfo do Internacional, jogando contra o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. O resultado que é difícil de acontecer, mas que não é impossível, né, meu povo? A gente pode muito bem vencer o Nacional e vamos torcer para o Internacional conseguir lá um resultado positivo, jogando fora de casa, e o Bahia vai para esse jogo com uma dúvida muito importante no ataque que eu queria comentar e discutir aqui com vocês. William José ou Luciano Rodrigues? É a disputa, o Rogério, né, sempre deixa em aberto que vai ser o titular em cada partida. Ele está utilizando os dois jogadores, né, ao decorrer das partidas. Isso já é uma coisa que ele vem fazendo há algum tempo, né, vem utilizando o Lúcio em alguns jogos da Libertadores. No jogo contra o Atlético Nacional ele começou e depois trocou ali no William José, e outros jogos ele faz também essa mesma modificação, ao contrário, né, começa com o William e troca pelo Lúcio, e enfim, é dúvida na cabeça dos torcedores. Eu tenho algumas informações que eu queria passar para vocês, começando pela lateral direita. Eu vou trazer para vocês a confirmação da escalação, a provável escalação, no decorrer dos vídeos aqui do canal, porque eu ainda não tenho essa provável escalação, mas eu já tenho algumas certezas. Quais certezas são essas? Na lateral direita, a gente deve seguir sem o Gilberto. Eu falei para vocês que o Gilberto provavelmente ficaria de fora dessa partida, e é praticamente certeza que o Gilberto está de fora. Por que, Vitor? Porque ele não treinou, inclusive, hoje com bola, fez apenas trabalho na academia. Durante a semana ele não trabalhou com bola desde aquele jogo contra o Paysandu e não tem condições de jogar. Então, provavelmente, o Eric deve seguir como lateral direito nessa partida contra a equipe do Nacional do Uruguai. Outro jogador que fica de fora, que todo mundo já sabe, é o Santiago Arias. Ainda não tem uma previsão exata de retorno. Um jogador que ainda está trabalhando na transição física para poder voltar o mais rápido possível, mas ninguém sabe quando, porque o Bahia não divulga um prazo e a gente não consegue ter essa informação, mas é bem provável que o Santiago Arias possa voltar na semana que vem, ou até, se for um tratamento um pouco mais lento, na outra semana. Mas o Bahia deve ficar sem lateral direito até lá, porque o Gilberto está mal lesionado, né? Está fazendo uma transição, mas a gente ainda não tem também um prazo. É muito provável que seja na semana que vem, mas para esse jogo contra o Nacional e contra o Flamengo, muito provavelmente o Gilberto vai ficar de fora, e o Eric deve seguir como o titular. No ataque, o William José e o Luciano Rodrigues estão disputando a titularidade para a partida de amanhã. Eu tenho informações já de que o meio de campo será o Cauli no lugar do Ademir, como o Rogério às vezes faz essa modificação, né? Coloca o Cauli no banco e coloca o Ademir e joga com 3 atacantes. Quando ele coloca o William José para jogar, geralmente é com esses 3 jogadores, e eu estou muito curioso, porque assim, mesmo as informações me indicando de que o William José seja o titular na partida contra o Nacional, eu custo acreditar pela escalação que me parece ser a mais provável, com o Cauli no time titular. Quando o Bahia joga com o Cauli, em tese, quem é o titular é o Luciano Rodrigues, porque consegue acompanhar o estilo de jogo do Cauli. Quando o William José está em campo, é importante que ele tenha 2 jogadores do lado do campo, o Eric Pulga e o Ademir, praticamente pisando a linha para vir ali por fora e tal, construindo e servindo a bola para ele, né? Seja forma aérea, seja uma jogada na linha de fundo, ele precisa ser municiado por esses 2 jogadores, e é importante que eles estejam em campo. Então,
É a dúvida principal. Eu acredito muito na titularidade do William José, mesmo com essa escalação do Cauli. Minhas fontes indicaram isso e eu não acredito, assim, eu não desacredito das minhas fontes, mas mesmo assim a possibilidade do Lúcio ainda é muito real. Mas acredito muito na titularidade do William José por tudo que eu falei para vocês e por conta das minhas informações. E acho que para esse tipo de jogo também seria mais importante, porque o Bahia teria mais a bola, o Bahia jogaria praticamente com muitas bolas aéreas lançadas ali, né, para a área e tal, buscando muito esse jogo, buscando também as oportunidades por baixo. E o William José é um cara que se movimenta muito bem, faz bem o pivô para enfrentar defesas que vão vir muito fechadas como a do Nacional. É importante ter um jogador como ele. Então, por esses motivos, acredito na titularidade do William José, mesmo jogando com o Cauli como titular. Cauli no lugar do Ademir, tá bom, meu povo? Falando agora para vocês sobre o mercado de transferências, muita gente me pergunta e muita gente comenta, é o principal assunto aqui do canal, sempre quando surge isso, o Bahia vai atacar o mercado, como é que vai ser, como é que vai buscar os reforços, vai trazer muitos, não vai trazer jogadores de qual posição, é a principal dúvida do torcedor e eu queria responder algumas delas aqui para vocês no vídeo de agora. Vamos lá. Primeira coisa, o Bahia vai contratar, o Bahia vai trazer reforços, isso é uma coisa que todo mundo já imagina, tá? Não é como na janela passada, que o Bahia trouxe apenas o Luciano Rodrigues porque era uma oportunidade de mercado. Não, o Bahia vai buscar reforços nessa segunda janela de transferências. E uma outra coisa, posições. A galera fica perguntando, atacante, goleiro, zagueiro, o que é que vai trazer? Tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. O que eu sei de informação, e é certeza para passar aqui para vocês até agora, é que o Bahia vai buscar zagueiros. E eu falo isso pelas minhas informações e também por uma questão óbvia. Se você olha o elenco do Bahia hoje, à disposição você tem apenas o David Duarte, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e o Rezende, que é o volante, mas que nessa temporada está atuando como zagueiro. Fica óbvio e muito claro que o Bahia precisa buscar opções para esta posição ao decorrer da temporada, porque não dá para você contar, por exemplo, com o Rezende, com todo o respeito ao atleta, e que entrou muito bem na partida contra o Paysandu, mas o Rezende é um volante, não pode ser improvisado como zagueiro, mesmo que o Rogério tenha colocado ele nessa função para essa temporada. Eu acho que é muito pouco para o que o Bahia precisa para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores. Você ter mais opções, porque não dá para jogar apenas ali com o Santiago Mingo a todo momento na esquerda, e quando você precisa fazer uma troca, você não pode fazer modificações, né? Trocar os dois zagueiros, porque geralmente você precisa descansar um, e aí se você coloca os dois, você não tem opções, porque vai ter que colocar o Rezende, vai ter que colocar o Fred, e o Rogério sempre acaba segurando essas substituições. Então, uma situação que eu tenho certeza para vocês que o Bahia vai buscar no mercado é zagueiro. Eu falei já sobre o Jubal, que era um jogador que o Bahia esteve interessado no início da temporada e que vai ficar livre no mercado no fim, né, da temporada europeia. Então, para a próxima temporada, ele vai ser um jogador livre no mercado, pode continuar no futebol francês, no futebol europeu, mas também pode pensar numa volta ao futebol brasileiro, porque ele mesmo já deixou isso em aberto. É um atleta que está indo muito bem na Liga Francesa nessa atual temporada, tem passagens pelo futebol brasileiro e, na minha opinião, seria um nome interessante. E entre outros nomes também, o Bahia tem muitos outros nomes sendo monitorados e que poderia ser opções. Atacante, goleiro, lateral, isso eu já não posso garantir para vocês. Uma coisa que eu sei é que o Bahia está monitorando o goleiro Patrick Sequeira, isso todo mundo sabe. O Bahia está realmente interessado na contratação desse goleiro, está tendo uma reunião, né? Sempre tendo reuniões sobre vai contratar, não vai buscar esse nome, não vai tentar reduzir essa pedida do Casa Pia, de acordo com as minhas informações, vai. Mas o Bahia não vai fazer também loucuras no mercado, não vai fazer nada que seja fora do previsto, do orçamento estipulado ali pelo Grupo City no início da temporada. O Bahia não vai ceder ao Casa Pia e pagar 12 milhões, por exemplo, num goleiro que a gente sabe que não vale esse valor no mercado. Mesmo ele tendo uma ótima temporada, mesmo ele valorizando, 12 milhões de euros é um valor muito alto para a realidade do futebol brasileiro, ainda mais para a contratação de um goleiro, que geralmente costuma ter um valor menor no mercado, porque não é o cara responsável pelos gols, mesmo que a sua função seja muito importante no jogo, e não é isso que eu quero discutir aqui com vocês. Estou apenas falando o que é o mercado dentro do futebol. O goleiro vale menos do que um atacante. Isso é uma questão óbvia. Então, você pagar 12 milhões de euros, 70 e poucos milhões de reais na contratação do Patrick Sequeira, mesmo com toda a valorização que ele teve, chega a ser um pouco irreal. E eu falei para vocês justamente ontem, no vídeo, a informação sobre o goleiro Patrick Sequeira. Sobre outras posições, eu não posso confirmar aqui para vocês, mas que o Bahia busca um atacante de beirada e buscava isso para repor a saída do Everaldo. Eu falei para vocês que o Bahia não ia buscar um centroavante direto, ia buscar um jogador de beirada de campo para fazer essa reposição. Eu falei para vocês aquilo naquele momento e eu não estava brincando, não estava falando mentira nem nada. Essa informação continua sendo verdadeira. O Bahia não encontrou opções naquele momento para conseguir trazer. Como o próprio Cadu Santoro falou, não é apenas trazer por trazer, é encontrar um jogador que faça sentido ao elenco, ao estilo de jogo do Rogério, ao valor também que seja gasto, e isso o Bahia vai fazer com muito cuidado nessa segunda janela. Mas que está buscando e que vai atrás de nomes, isso eu posso garantir para vocês. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.